Então, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos a esta terceira sessão do nosso ciclo Um Tema, uma Autora, um Texto, que já vai na sua quarta edição, uma coorganização do Praxis e do Centro de Filosofia e Género da Sociedade Portuguesa de Filosofia. Inês, consegues, como tu é que estás aqui, consegues desligar os microfones, que eu já estava a ouvir aqui um ruído, ou então pedirmos às pessoas que desliguem os microfones, por favor. Retomando, hoje temos o imenso prazer de ter como nossa convidada a Sofia Batalha. Sofia Batalha é formada em Design e certificada em Ecopsicologia, Psicologias Indígenas e da Libertação e Mitologia Aplicada pela Pacific University nos Estados Unidos da América. É investigadora, é ativista ecomítica, como a própria se identifica. É autora de múltiplos artigos no âmbito da ecologia, com vertentes como a ecomitologia, a ecopsicologia, a ecofilosofia, a ecoespiritualidade e o ecofeminismo. E tem também diversos livros publicados, dos quais eu destaco os mais recentes, O Santuário, ensaios sobre ecomitologia e os cadernos Oikospsyche. E tem ainda um podcast também sobre ecomitologia. Muito bem-vinda, a Sofia. Vai ser um gosto seguramente escutar-te e trazendo também aquilo que é uma abordagem diferente, eu pelo menos falo por mim, de uma autora que desconhecia e que seguramente será muito enriquecedor deste nosso ciclo. Obrigada. Obrigada pela gentileza e pela generosidade da apresentação. Eu quero também contextualizar aqui esta minha participação e no fundo, porque é que eu também trago esta autora, não é? Eu não sou filósofa de todo, interesso-me muito por filosofia de um ponto de vista de curiosidade e de trabalho também, de pensar sobre o mundo. E, na verdade, o trabalho da Erin Manning é um trabalho que eu conheço há relativamente pouco tempo. Eu conheço o trabalho dela há cerca de 3 anos. Comecei a mergulhar mais fundo quando a conheci pessoalmente e, na verdade, o ano passado. Na verdade, é um trabalho muito poroso, que não tem fronteiras muito definidas. E é algo que a mim me entusiasma muito. Quero trazer que a minha proposta de hoje, se falarmos aqui um bocadinho e apresentar aqui o Minor Gesture, assim a pontinha do iceberg do que a Erin Manning traz nas suas propostas e nas suas práticas, e portanto vou fazer o meu melhor para honrar a complexidade do trabalho dela, viva, bem? E exatamente para trazer essa complexidade viva aqui para cima da mesa, quero reconhecer e nomear que, apesar de sermos aqui quadradinhos bidimensionais, uns com imagem, outros sem imagem, na verdade, esta reunião é porosa. Ela é porosa em corpos, é porosa no mundo, no momento particular em que estamos, de policrise, é porosa em muitas formas de estar, em muitas formas de respirar, em muitas narrativas diferentes, e portanto tudo isso se junta aqui. E isso também é importante para trazermos esta ideia de como é que a Erin Manning também se posiciona no mundo, segundo a minha interpretação. Portanto, eu não estou a pôr palavras na boca dela. É só e apenas a minha interpretação. E quero apresentá-la, no fundo, quem é que é a Erin Manning. Ela é uma canadiana, ela vem da dança, ela é uma artista têxtil também, é uma teórica cultural e é uma filósofa política, é do Canadá, e na verdade a investigação dela é completamente transdisciplinar, o que, enfim, para mim pessoalmente é só maravilhoso, e portanto ela faz assim um merge, faz assim uma ligação entre arte, teoria política, filosofia, e as lentes que ela traz e que já estão aqui um bocadinho
desenvolvidas no Minor Gesture. O Minor Gesture já não é assim tão recente no trabalho dela, ela está agora noutras, vão agora sair 2 livros dela. Na verdade, ela faz aqui uma costura. Ela costura linhas desde a neurodivergência, o trabalho dela com pessoas neurodivergentes, com pessoas com autismo profundo, que não conseguem sequer verbalizar, mas que com ela e com o acompanhamento dela têm feito processos em termos de academia e em termos de doutoramento e investigação. Um dos alunos dela criou, por exemplo, o Adam, criou todo um sistema de comunicação para autistas profundos, que é o Protáctil, que faz esta ponte, não é, entre estas pessoas que vivem numa realidade sensorial completamente diversa, não é? E faz esta ponte para a nossa, como ela muitas vezes chama, normopatia. E, portanto, ela abrange o trabalho prático e teórico também com todos estes conceitos da neurodivergência. Ela vai buscar também muita sabedoria do que no continente americano se chama os Black Studies, e os Black Studies são, enfim, obviamente estudos sobre a história negra, os conceitos negros, não é? As filosofias afrodescendentes, não é? E como é que isso sobrevive e vive nos corpos atuais. E, portanto, se quiserem conhecer também o contexto dela, aconselho muito o trabalho do Fred Moten e do Stephen O'Harney, que têm, por exemplo, um livro fantástico que ela referencia muitas vezes, que é o Undercommons, e, portanto, que se liga muito aqui com o Minor Gesture também, portanto, faz assim uma relação muito, muito funda. Na verdade, ela tem esta interseção muito, muito, muito generosa entre a arte, eu vou dizer em inglês porque, enfim, às vezes os termos não surgem, como eu costumo ter esta ligação com ela em inglês, às vezes falham os termos. A Process Philosophy, eu não vou entrar em Whitehead, não tenho essa capacidade toda, está bem? Ela é uma filósofa que é profunda e que trabalha muito sobre o legado do Whitehead. Black Studies e a linguagem dela, e esta é uma nomeação minha, é extremamente ecológica. Isto não é algo que ela diga sobre si própria, está bem? Mas é algo que a mim me chama muito no tipo de linguagem dela. E como já tinham reparado ali, pelo que a Leonor me apresentou, desde ecomitologia, ecopsicologia, eco tudo, portanto estou sempre em oicos, estou sempre em casa e a explorar os cantos à casa, e portanto a Erin Manning não é uma, enfim, não é uma exceção. Então sugiro trazermos aqui algumas partes deste texto. Este texto é um livro, está bem? O Minor Gesture é um livro inteiro. O texto que foi entregue é, no fundo, um destilo, é um resumo destes movimentos principais do conceito que ela criou de Minor Gesture, e, portanto, são algumas ideias, está bem? A forma como a Erin Manning costuma conduzir as suas experiências pedagógicas, tem muitas maneiras, obviamente, mas uma delas é a leitura partilhada, a leitura conjunta. Uma das coisas que ela refere, e isto é principalmente válido em ambiente académico, é que quem está em ambiente académico tem muita coisa que precisa de ler e é suposto chegar ao sítio já com tudo lido e estudado e tudo mais. E ela dá aqui um passo atrás. Ela dá um passo atrás e ela diz que o estudo e a leitura em conjunto são fundamentais para aprendermos coletivamente, de forma viva. E então, no fundo, é isso que ela vai praticando, é isso que com ela também experienciamos. Quem vai estudando com ela. Eu estudo com ela de forma completamente informal, tá bem? Então, é isso que eu também proponho.
fazermos aqui, se estiverem de acordo, aqui nos primeiros 15 minutos. Parece-vos bem? Sim. Então, eu vou ler em inglês. Se depois for preciso tradução, traduzimos. Sim? Então, o texto que vos foi enviado e que foi colocado no chat chama-se The Minor Gesture in 12 Movements. Nós não vamos chegar aos 12 movimentos hoje, está bem? Eu tinha selecionado aqui a primeira parte e depois uma parte mais à frente da paraontologia, que é um conceito extremamente interessante. Então, nós aqui temos a definição, que é sempre uma coisa muito elusiva, não é? Como é que se define um gesto menor? E ela diz, the minor gesture, the gestural force that opens experience. E eu vou dar aqui algum tempo de respiro neste, para experienciarmos o que é que isto significa, abrir a experiência. Ela diz que o gesto menor é a força de gesto, de movimento, ou seja, ela está a incluir o corpo neste movimento. Não estamos aqui num movimento apenas teórico ou mental ou racional, não é? Estamos a incluir o corpo. Não se esqueçam que ela vem da dança, não é? Então, the minor gesture, the gestural force that opens experience. Então, a partir do momento em que nós nos propomos a abrir a experiência, nós já estamos aqui a romper com alguma expectativa de linearidade. Linearidade enquanto processo natural, de que uma coisa vem a seguir à outra. Estamos aqui a romper com a expectativa de alguma superficialidade. E há um conceito adjacente que ela também usa neste Opens Experience, de abrir a experiência, que é o infrathin. O infrathin é algo que é muito fino, é transparente, é quase inexistente. Então nós estamos a abrir a experiência para algo que quase não se consegue ver, para algo que quase não se consegue tocar, discernir. O infrathin, ela diz que o infrathin é algo como aquelas coisas que nós só apanhamos pelo canto do olho, que é como se fosse uma percepção de algo que aparece no background, algo que não está confrontado de frente. Nós não conseguimos olhar e capturar. Esta palavra é muito importante aqui, dentro do minor gesture. Nós não conseguimos capturar este movimento. Vamos continuar com a frase. The minor gesture, the gestural force that opens experience to its potential variation, para a sua variação em potência. E nós aqui poderíamos entrar na Process Philosophy sobre esta variação em potência. Não vamos entrar por aí. Vamos continuar. Moving from within experience itself. Então nós não estamos a ir buscar nada de novo quando estamos nesta força do gesto, neste abrir da experiência. Nós não estamos a ir buscar nada extra. Porque nós estamos a falar das variações em potência que se estão a mover dentro da experiência ela própria. Ou seja, nós estamos a falar do aqui e do agora. Estamos a falar de algo que é profundamente contextual. E depois ela continua, e ela diz, activating a shift in tone. E ela usa muito estas metáforas, calhar não é correto chamar-lhes metáforas, mas, enfim, a tonalidade aqui, que pode ser uma tonalidade de cor e pode ser uma tonalidade de timbre, de som. Mas quando eu me proponho a abrir a minha percepção às variações potenciais que qualquer experiência, qualquer fluxo contém, eu consigo reclamar as coisas de uma forma diferente. Eu consigo observar o menor.
E o menor é aquilo que está sempre a ocorrer, é como se fosse um trickster. Está sempre a ocorrer, mas nunca é completamente capturável. Mas nós conseguimos percebê-lo. Vou dar um exemplo. Ela, durante muitos anos, Erin Manning, ela tinha um laboratório de experiência artística, penso que era na Concordia University, não tenho a certeza, durante, eu acho que foi mais de uma década, penso eu, entre 7 a 10 anos, chamava-se o Sense Lab. E o Sense Lab, eles tinham um edifício na universidade, e ela conta muitas histórias do Sense Lab, porque o Sense Lab basicamente foi um processo de experimental para nutrir a percepção deste gesto menor. Então, não era algo que tinha um planeamento fixo, não era algo que tinha uma direção, um objetivo, porque já vimos que o gesto menor não consegue ser capturado. Então era um lugar onde eles podiam chegar, de repente, num dia, e tinham as mesas coladas no teto. Podiam chegar um dia e nem sequer tinham cadeiras. Podiam chegar um dia e tinham cartões nas janelas. E há um dia que ela chega, nestes rearranjos experimentais, e ela vê uma fita cola colada no chão. E ela ficou a pensar o que é que esta fita cola fazia denotar desta potencial variação da realidade. O que é que esta fita cola estava a abrir da experiência da sala, da comunidade que ali se juntava. E só descobriu, passado uns dias, penso eu, se estou a contar a história corretamente, em que ela diz que chegou no momento certo à sala, porque a fita cola marcava o lugar onde o sol era refletido no chão a uma determinada hora. Portanto, a fita cola estava colocada no ângulo certo e naquela zona, naquela nesga de sol. E toda aquela experiência da fita cola mudou o curso inteiro do Sense Lab durante algum tempo. E o minor gesture é isto, é uma fita cola no chão. É algo tão simples e tão nutridor como isto. Então queria só avançar aqui mais um bocadinho aqui para o ponto 2, onde ela diz the minor, não é? The minor key is always interlaced with major keys. E quero trazer aqui de forma muito consciente esta diferença entre a minor key e as major keys. As major keys é o que a Erin Manning chama de normopatia. É o que nós chamamos das nossas instituições. É o que nós chamamos da nossa logística, do nosso planeamento. É o que as major keys é o que nos informa de maneira mais alargada, não é? É o maior, e então é algo que são as nossas categorias culturais. São as categorias, os nomes, as classificações, tudo o que é mais fixo, aparentemente imutável. Isso é o major. Portanto, o major são os nossos sistemas políticos, são os nossos sistemas sociais, que impõem, por isso é que ela lhe chama normopatia, que impõem uma certa forma de estar ou de ser. E que certas formas de ser ou de estar são mais válidas do que outras. E o minor não trabalha no major. Ou seja, se o major é a nossa, vou simplificar e reduzir, é a nossa sociedade como um todo, e as normas são as normas dessa sociedade, não é? O minor, como não é capturável, não passa por aí. É tudo uma undercurrent, é tudo uma corrente que está a passar, constante, hipercriativa. Mas nem sempre a conseguimos perceber. Então vou continuar aqui. A minor key is always interlaced with major keys, ou seja, eles não são separáveis. Não é? Este lugar de criatividade com este lugar mais institucional, se nós quisermos assim falar, obviamente que nós estamos aqui a falar, ela usa, desculpem, não estou a avançar, mas quero
queria clarificar aqui o contexto onde ela opera, não é? Nós estamos aqui a falar de um contexto de uma pessoa que usa os Black Studies e, portanto, estamos a falar, quando ela fala de normopatia, ela fala de whiteness, está bem? Isto aqui para o nosso continente pode parecer um bocadinho estranho, mas a whiteness não são white people, não são pessoas de pele branca. A whiteness é a forma hegemónica de pensar e de estar. Okay? Então, aqui se nós quisermos, e ela usa muito esta comparação, o major é a whiteness e o minor é blackness. A Erin Manning tem pele branca, tá bem? The minor works the major from within. Reparem, é aquilo que nós estamos aqui a falar, não é? Este menor, ele não é visível, ele não é controlável, ele não é encapsulável, ele não é rígido, não é fixo, mas ele opera debaixo e por dentro das estruturas que aparentam ser fixas, de pedra e cal, do major. Da cultura como um todo. Falamos aqui de capitalismo, falamos aqui destas estruturas todas políticas, não é? E económicas, obviamente. What must be remembered is this. Neither the minor nor the major are fixed in advance. Ou seja, também o major, apesar da sua ansiedade de controlo e de resultados fixos e de linhas direitas, ele próprio também está sempre a reconstruir-se. Aliás, os teóricos políticos que estudam a modernidade estão sempre a referir isso, como a modernidade está ela própria sempre a refazer-se, sempre a reconfigurar-se. Não é? Portanto, esse é um major. Não é? E, obviamente, nós nunca sabemos onde vamos parar a seguir. Não é? The major is, to continuar a ler, the major is a structural tendency that organizes itself according to predetermined definitions of value. Vou ler outra vez. The major is a structural tendency, ou seja, uma tendência estrutural, que se auto-organiza de acordo com definições pré-determinadas de valor. E valor aqui é uma palavra, um conceito, uma imagem que é usada com muita intencionalidade. Isto é emprestado do trabalho de Fred Moten e Stephen Harney nos Undercommons, e eles, no Undercommons eles configuram a modernidade como um sistema logístico. E o sistema logístico o que faz é a captura. E a captura precisa de ter valor. Nós só queremos capturar o que tem valor. Então este valor aqui, ele é intencionalmente referido para as tais estruturas que estava ainda agora aqui a referir, nestas estruturas do major, não é? A tendência estrutural que se organiza de acordo com estas pré-definições do que é valioso e do que é permitido, do que é permitido existir, não é? E ela continua depois, the minor is a force that courses through it. Ou seja, o menor é algo que atravessa estas estruturas. É algo que solta, unmooring é um termo náutico, não é, para soltar o barco, que solta as suas, desculpem, estou entre inglês e português. Its structural integrity, problematizing its normative standards. E reparem, quero trazer aqui ao que parece um aparente paradoxo, não é? Entre o minor e o major. Ela está aqui a dizer muitas coisas. Estes parágrafos, por isso é que eu digo, nós não vamos chegar sequer no meio disto, não é? Ela está aqui a dizer várias coisas, ou seja, ela por um lado diz que eles estão entrelaçados, ou seja, eles não são separáveis, o major e o minor, não é? Depois ela refere que o major tende a autoestruturar-se,
não é? Coisas mais definidas, segundo o valor, segundo a usabilidade, segundo a potencialidade de captura. Quero só fazer aqui um parênteses para quem tem interesse. A Erin Manning e o Brian Massumi, eles têm um trabalho fantástico a nível de economias alternativas, bem, que praticam, literalmente. Brian Massumi é também um filósofo e é o marido da Erin Manning. Então, e como estava a dizer, este aparente paradoxo que aqui ela refere, ela diz que o menor é uma força que solta e que atravessa o maior. E nós só pela nossa categorização das palavras, não é? À partida, enfim, como é que o menor pode destabilizar o maior? Como é que o menor pode atravessá-lo? Como é que o menor pode demonstrar os seus viés e os seus bias sobre os normative standards, sobre as suas estruturas normativas? Então, o que ela diz é que o minor é algo que põe em causa a necessidade fundamental normativa do major. O minor vai implodir, mas sem se ver, porque ele não é cabo de braço. Vai libertar. Uma das funções, enfim, é que quero só vou fazer aqui um parênteses, desculpem, só para também aqui dar contexto ao que estamos aqui a falar. A Erin Manning vê os conceitos como, segundo as palavras dela, pequenas máquinas que nos ajudam a experimentar outras percepções. E estas pequenas máquinas trazem-nos outros contextos, outras lentes, para operarmos de forma viva e vivencial e experiencial deslocamentos de percepção. E é isso que ela está aqui, no fundo, também a descrever no minor, também, quando ela descreve este gesto menor. E vou aqui ao ponto 3. Ana, se me pudesses depois ajudar, só dizer-me assim, quando faltarem 5 minutos para os 45, está bem? Porque senão depois continuo, e depois assim paras-me e eu depois tenho tempo de fazer um wrap it up. How does it move? Ponto 3. The minor is a continual variation on experience. E eu sou uma pessoa lenta. E todas as camadas que este texto traz, elas, lá está, não funcionam só e apenas através da nossa mente racional. Isto é um processo muito mais incorporado do que possa parecer. Se tiverem a oportunidade de ter aulas com a Erin e eu de conhecer de alguma forma, acho que percebem melhor o que eu quero dizer com isto. E, portanto, respiramos neste menor que nos oferece por ser uma abertura e uma variação contínua da experiência. Quer dizer que a experiência nunca é completamente domesticada ou domada pelo major. O minor tem sempre algo a dizer. It has a mobility not given to the major. O major, sim, reduzidamente falando, major traz esta fixidez, entre aspas, é uma palavra que não existe, e o minor move-se, tem esta característica maravilhosa de se mover. Não é? E ainda mais, que é esta para mim a riqueza fundamental do minor, que é its rhythms are not controlled by a pre-existing structure. Ou seja, o minor está sempre num processo de se auto-recriar. O auto aqui não é no nosso auto hiperindividualista, tá bem? O auto aqui é sempre um processo poroso e altamente coletivo. Não é de ninguém, é de todos, continuamente. Não é? Mas esta é uma das forças fundamentais do minor, é que os seus ritmos não são controlados
ditados, domesticados por uma estrutura pré-existente. Porquê? Porque ele é a resposta à complexidade dos múltiplos contextos. Há um conceito que eu gosto muito também, que é da Nora Bateson, que é a transcontextualidade. E a transcontextualidade fala-nos que nunca existe só um contexto. Existem sempre múltiplos contextos a operar ao mesmo tempo. Não é? E no fundo ela traz isto aqui também, de outra forma, com outras palavras. Its rhythms are not controlled by a pre-existing structure, but open to flux. Abertos ao fluxo. Também não tem uma direção específica e um movimento, lá está, não tem um movimento pré-determinado, portanto não tem uma direção, não tem um objetivo, se assim quisermos. Então, na verdade, é algo que implode muita da nossa normatividade. Tá bem? This permeability tends to make it ungraspable and often unrecognizable. Não é capturável. Não é capturável. E esta é a poética do minor gesture também. It is no doubt difficult to value that which has little perceptible form. Voltamos aqui, quando ela fala desta little perceptible form, ela fala de novo do infrathin. Esta qualidade. A qualidade de algo que está sempre em transformação. That which has not yet quite been invented, let alone defined. Está nos primeiros passos de uma geração, mas não foi ainda definido, não tem forma. É o movimento, o fluxo generativo. And so, the minor gesture often goes unperceived. Its improvisational threads of variability overlooked, despite their being in our midst. Então, ela aqui está a dizer que o minor gesture traz, na verdade, assim, de forma mais alargada, é uma proposta de relacionamento para além da nossa percepção normativa. Então, o minor gesture, quando nos atendemos a esta atenção, talvez, há algo que se abre, mas que não é graspable, não é? Não é capturable, ou seja, não é meu, não é teu, mas move-se por aqui. E esta é uma percepção, lá está, não só individual como coletiva, mas que a proposta do minor gesture é exatamente ver para além da nossa percepção que foi completamente moldada pelas estruturas do major. Completamente domesticada pelas estruturas normativas onde nos inserimos, naturalmente, não é? Somos seres coletivos também, não é? E reparem que ela coloca aqui também uma palavra que também é importante, que é, vou só ler esta última frase de novo aqui, que tinha lido. And so the minor gesture often goes by unperceived, ou seja, não é perceptível. Its improvisational threads, esta palavra, improvisação. A improvisação volta a colocar-nos neste lugar de que há um ritmo, de que há um movimento, mas que não é predeterminado, que não é, novamente, domesticado. Ela não usa esta palavra sou eu que estou a usar. Bem? Então é algo que cresce, que varia, que mistura, que vai, que segue e que já não demos conta. Então é um lugar, na verdade, de humildade à nossa percepção moldada pelas estruturas do major, que normalmente são profundamente influenciadas por estas grandes estruturas normativas, não é? Enfim, pela forma como temos que ser, ver. Vou só terminar aqui o último parágrafo, depois passarmos para o para-ontological, está bem? Vamos andar um bocadinho depois mais para a frente.
Tudo isto é super rico e super interessante, mas vou só ler aqui o último parágrafo do ponto 3. And yet the minor gesture is everywhere, all the time, despite its precarity. E reparem, o uso intencional desta palavra, precariedade aqui. Não é algo que é estabelecido. Não tem raízes fundas daquelas, não é? Unidas. Não, é precário. It resurfaces punctually, claiming not space as such, but space of variation. E ela está, no fundo, ela está a repetir o que já disse anteriormente, não é? Ela está a repetir como o minor gesture é a ativação de uma mudança de tom. É abrir a experiência às suas potenciais variações. Portanto, estamos a falar do fluxo do espaço da transformação ela própria. The minor invents new forms of existence. And with them, in them, we come to be. E eu aqui quero trazer um conceito que eu sei que ela também usa, que está expresso nesta frase, que é um conceito da Denise Pereira da Silva, que é uma pensadora do Brasil, e que a Denise ela fala num conceito que é riquíssimo, que é a diferença sem separação. Que é, em inglês é difference without separability. E este é um termo super importante nos Black Studies, é um termo, conseguem encontrar o artigo dela onde ela fala sobre isto, está na internet. E é um termo muito rico, porque é um termo que vai contrabalançar os monismos do Major. É um termo que vai trazer esta diferença sem separação. Não é que somos todos um, ou que somos todos iguais. Não. Somos todos diferentes, mas estamos todos juntos. Não há separação. E esta também é uma linguagem ecológica. A Denise não falaria dela desta forma, mas também é uma linguagem ecológica. Então, na verdade, é o que a Erin Manning está a propor aqui. Ela está a propor que o minor, ao inventar outras formas de existência, com elas e nelas, nós vamos reencontrar esta diferença sem separação. Que para a mente ocidental do Major hipernormativa é um conceito difícil, porque nós acreditamos profundamente neste contexto cultural na separação. Acreditamos profundamente na separação do eu, do indivíduo, dos contextos, das categorias, não é? Isso são tudo características do Major. Portanto, esta porta para o minor gesture é tocarmos neste lugar de difference without separability, de Denise Pereira da Silva, tá bem? These temporary forms of life travel across the everyday, ou seja, isto não é algo que aconteça em momentos especiais ou em lugares especiais, está constantemente a acontecer. Eu adoro filosofia doméstica. Já falei, ai meu Deus, pronto, não chegamos ao parentological. Desculpa. Adoro coisas que nos tragam aqui ou agora ao nosso dia-a-dia. E o minor gesture é isso. O minor gesture é esse lugar. Vou só terminar aqui de ler esta parte. Sofia, desculpa. Estou a indicar-te que faltam 5 minutos, portanto ainda tens mais 5 minutos e não precisamos ter assim muito... Pronto, só porque o parentological é muito grande. Mas eu vou tentar, depois logo me dizem se querem que eu traga o parentological ou não. Mas pronto. Ou seja, ela diz aqui, vou só ler esta frase: These temporary forms of life travel across the everyday, portanto estão sempre aqui connosco, making untimely existing political structures. Ou seja, põem em causa as estruturas políticas rígidas, que estão fora de tempo. Há bocadinho ela falava do tom, falava do ritmo, não é? E este major facilmente fica fora de tempo. Activating new modes of perception, lá está, para nos abrirmos a outras formas de percepcionar o quê? Tudo. Percepcionar tudo de forma diferente. Inventing languages that speak
in the interstices of major tongues. Esta frase para mim enfim, fico emocionada honestamente, porque é muito bonita. É muito bonita e muito potente também, não é? Porque é o que ela diz. Nós, quando estamos a observar como estas estruturas major não têm forma de se adaptar e se tornam demasiado rígidas, quando nós ativamos estes outros modos de percepção, inventing languages that speak in the interstices of major tongues. Inventamos linguagens que falam por os interstícios das grandes línguas. As grandes línguas é a comunicação normativa, não é? É a percepção normativa. E estas línguas, e por isso é que ela depois vai fazer esta ligação à neurodivergência, à autistic perception. O que nós estamos aqui a falar, ela nomeia especificamente como autistic perception, ou seja, percepção autista, que é um dos trabalhos fundamentais, profundamente experienciais, que ela traz. Não vamos entrar aí, também não vamos entrar na neurodiversidade. Ela também fala de normopatia neste documento, e queria passar aqui para o ponto 9, o para-ontological. Não é um conceito dela, mas é um conceito que ela trabalha sobre e expande, assim como ela também trabalha sobre a process philosophy de Whitehead. Nahum Chandler develops the concept of the para-ontological in his work of W.E.B. Du Bois. O W.E.B. Du Bois foi um intelectual negro do final do século XIX, início do século XX, na costa este dos Estados Unidos. Teve um trabalho fundamental a nível de, enfim, questões de escravatura, enfim, tem um trabalho, convido também a conhecer o trabalho do Du Bois. Race, Du Bois writes, is a problem for thought. Portanto, ela traz aqui a para-ontological como uma percepção blackness, dos Black Studies, como uma percepção, como o Du Bois escreve aqui, sobre raça, racialização. Então, o que o Du Bois diz é que a raça é um problema para o pensamento, para pensar. Isto é muito interessante porque está a deslocar o lugar da racialização da pele e do corpo para também uma forma de percepção. Não é? Então, eu não vou entrar nos Black Studies também, que isso é tudo. Mas pronto, ele diz também, blackness forces the movement of thought elsewhere. Esta é uma das características fundamentais dos Black Studies e que tem a ver, obviamente, também com a experiência de ser negro num ambiente altamente perverso e cruel. Não é? Blackness força o movimento de pensar para outro lugar, than within the logic. Para longe da lógica da mutual exclusion. Reparem, mutual exclusion é algo completamente diferente da difference without separability, da Denise Ferreira da Silva, não é? That can only deny its existence. Portanto, a blackness tem que encontrar, está aqui a ser dito, é que a blackness, como pensamento, como forma de ser, como realidade, como ontologia, tem que encontrar uma forma de existir. E que uma das formas de existir foi através do minor gesture. Foi através de todos estes lugares de encontro que nunca fizeram parte da norma ou das instituições. Estamos a falar em termos históricos, está bem? E não só, mas bem. Portanto, ela está aqui a fazer esta ligação histórica e experiencial entre o para-ontological, na sua forma, como diz ali, para-ontological, a mode of existence is always minor. Portanto, este modo de ser para-ontológico é sempre menor. It doesn't register as the norm.
does not register the norm. Então, não se registra nunca como a norma, como aquilo que dita a norma, não faz parte da norma, e também nunca funciona no major. Funciona sempre noutro tom, não é? Noutra ligação. E quero só terminar, porque isto já estou a esticar-me. Quero só terminar aqui por enlaçar assim brevemente. Está tudo escrito ali naquele texto, mas queria só trazer assim também para a consciência esta ligação do gesto menor. O gesto menor que se move por baixo e ao lado das estruturas dominantes do major, não é? E o parontológico move-se antes e para além das formas fixas de ser. Então eles estão profundamente ligados, não é por acaso que ela traz estes dois conceitos e que os enlaça, não é? Que os costura em conjunto. Por exemplo, assim, se nós quisermos brevemente explorar este conceito da parontologia, a ontologia pode dizer, não é? Isto é uma pessoa. Esta é a ontologia do major, não é? Há algo que é definitivo, que está definido. A parontologia, o posicionamento de questionamento da parontologia é qual é o campo de devir que permite a esta pessoa emergir como quem é. Ou seja, qual é o seu contexto? Ou, melhor dizendo, quais são os seus múltiplos contextos? Quando falamos de blackness, falamos obviamente de história racial, história de conquista, colonização, enfim, tudo e mais alguma coisa. Mas nós estamos sempre imersos nestes múltiplos contextos. Então, a pergunta da parontologia é: qual é o campo de devir que me permite emergir como eu sou? Porque o meu eu, o nosso eu, ele é muito sensível às correntes do minor. Nós adoramos definir-nos e definir coisas, mas o nosso eu é super sensível a estas correntes do minor. E a parontologia diz-nos que o eu não é fixo. E que se está constantemente a desdobrar. Que se está constantemente a transformar. Por exemplo, dar outro exemplo. A ontologia diz: isto, o que quer que seja, nesta caixa, é conhecimento. E a parontologia vai perguntar: e o que escapa a esse conhecimento? O que está para fora dessa caixa que não está a ser visto, assumido, relacionado? E mais, que vibrações do minor, de pensamento, que nunca se transformam em ideias que são estruturadas, mas que ainda assim nos influenciam e nos movem. Vamos aqui falar do minor, não é? O minor é aquilo que não é capturável, que não é definível, mas que ainda assim nos influencia profundamente. Então, a parontologia é esta, eu diria, pelo menos para mim, enquanto também eu sou filha deste contexto cultural, não é? A parontologia para mim significa aprender a permanecer com o que ainda não é conhecido. E pode nem nunca vir a ser. Não é? E, portanto, a parontologia traz-nos a tal qualidade de percepção de nos permitirmos estar com um pensamento, com uma ideia. Um conceito já é algo fuliforme, não é? Um conceito já tem a sua própria estrutura. Que permite-nos ficar com o que está no movimento e não apenas com a forma final. Isto é completamente diferente do major, não é? O major adora formas finais para as poder arrumar. Mas nós aqui estamos a falar de ritmo e movimento constante. Na verdade, o parontológico é um dos trabalhos fundamentais do Minor Gesture, que é, novamente falo por mim, no meu próprio processo de desaprendizagem, que tem a ver com esta
resistir, reaprender a esta, eu diria, obsessiva tentação de fixar, definir e fechar. Então, reaprendemos as perguntas que fazemos no nosso dia a dia. Em vez de serem perguntas ao objeto do que é isto, nós nem sequer estamos aqui no domínio do sujeito, nós estamos no domínio do movimento. Então, a partir do momento em que nós perguntamos normativamente, não é? Na nossa percepção normativa, nós perguntamos o que é isto, quando estamos a usar, a experimentar, a reaprender estas lentes parontológicas e do gesto menor, nós podemos passar a perguntar: o que é que se está a mover aqui? O que se move aqui? Muda um pouco a nossa possibilidade de relação. Não é? É um lugar de, em vez de exigirmos, e às vezes zangadamente, respostas claras, definitivas, finais, este é o lugar do major, obviamente, não é? A percepção do minor gesture e o parontológico pedem-nos, sugerem, convidam a que fiquemos com o desdobramento do pensamento antes que ele se estabeleça. Que não nos fixemos na identidade, que fiquemos com o que está constantemente a tornar-se. Fiquemos com o que vibra, com o que se movimenta, antes que pare. Mas não vamos capturar, não é? Esse é o lugar que é bastante... só uma palavra em inglês, desculpem, discombobulating, é um lugar que nos deixa a nós, que a nossa psique e a nossa identidade estão profundamente imbricadas no major. Este lugar de atender ao minor é muito estranho, é muito... Como é que... Ficamos sem nada nas mãos, porque não é quantificável, porque não é capturável. Enfim, já falei demais. Deixo-vos espaço aberto para comentários, sensações e perguntas, se eu souber responder, não garanto que saiba de todo. E, enfim, como vos tocou este minor gesture, pronto, eu sou suspeita, para mim é super rico e super generoso, mas pode não ser para vocês, e isso é válido também, naturalmente. Muito obrigada, Sofia. Conseguem ouvir-me? Sim. Sofia? Sim. É que eu pergunto porque eu fiquei com o ecrã bloqueado e, portanto, eu deixei de vos ver. Mas se conseguem ouvir-me, a minha primeira palavra é para agradecer o modo como nos conduziste nesta experiência de aprendizagem no coletivo. E eu talvez, porque eu não vejo mesmo ninguém, portanto eu não sei se alguém pede a palavra, eu pedi à Inês, se não te importasses de conduzir agora esta parte e eu vou sair e voltar a entrar, porque eu não estou mesmo a ver ninguém. A imagem da Sofia para mim está bloqueada e eu não consigo ver mais nada. Pode ser, Inês? Sim, claro. Peço-vos desculpa, então até já. Até já. E então eu abro assim a sessão para as perguntas e ou comentários. Portanto, se alguém quiser, levanta a mão, faça algum sinal. E se não, eu vou aproveitar. Ok, o André está, portanto eu vou passar a palavra ao André Barata. Não, enfim, tenho um comentário, não estou preparado assim. Bom, era só duas, agradecer, gostei muito de ouvir a Sofia Batalha. Eu já tinha ouvido falar da Henry Manning, mas não conhecia, portanto foi uma ótima explicitação. E tenho duas perguntas, comentários, no fundo, não é? No fundo são associações de ideias muito diretas. Que me ocorrem. Uma tem que ver com o conceito de arte menor, não é? Do William Morris, não é? Que veio do design, né? E enfim, se há alguma ressonância, porque parece que há coisas que ressoam, não é? De facto, e no campo da dança por acaso, há um bailarino e coreógrafo português, que é o João Fiadeiro,
que precisamente ele trabalha a ideia do intervalo e o abrir e parece-me que também dialoga muito, muito, muito com isto que a Sofia trouxe-nos, não é, sobre Harry Manning, mas não sei, mas enfim, era sobretudo estas duas linhas. Enfim, estou a tentar trazê-las para referências que eu conheço, não é? Para ver se faz mais sentido ainda para mim. Tá? Obrigado, e gostei muito. Obrigada, Andréia, obrigada. Sim, eu diria, em termos de herança, hum, a herança sobre a qual, ou diria, o chão sobre o qual também a Erin Manning trabalha é uma herança de filosofia continental portanto, ela vai beber muito dos movimentos europeus, não é? Também de Deleuze e Guattari, e acredito que possa haver algumas conexões, porque ela é muito ligada também à estética e a essa. O bailarino era coreógrafo ou bailarina? Agora não me recordo, André, peço desculpa. É as duas coisas, é o João Fiadeiro, que Ok. tem que conhecer, não é? Só que ele tem uma técnica que é a composição em tempo real, e que é completamente desconceptualizada e que parte muito, justamente, o movimento engendra-se no próprio momento do movimento, e com o próprio corpo e a queda e a gravidade, enfim, e pareceu-me que tinha muito que ver com esta maneira como o interstício se colocava, e poderia haver alguma relação, não é? Pronto, o Sim, William Morris era mais óbvio, era a questão das artes menores, não é só isso. Sim. sim, não conheço a referência, é possível que haja relação, não sei de tudo dizer, mas obrigada pela referência. Não, obrigado. Não, obrigado eu mesmo. E então eu pergunto se há mais alguém. Temos o José Antunes, se faz favor. Pronto, muito obrigado. Já agora, e a propósito da exposição, uma vez que solicitava a professora Sofia Batalha sensações, comentários, eu não conhecia e não conheço o Evelyn Manning, mas também tive a infelicidade de entrar para aí já uns bons 10 minutos depois da exposição ter sido iniciada, mas de qualquer modo, esta noção do par ontológico e a função que ele poderá desempenhar no âmbito deste conceito da minor gesture, enquanto a exposição ia sendo feita, eu comecei a estabelecer um certo paralelismo, uma certa analogia com a própria notação musical, com a música, com a questão estética da própria sonoridade. E então, à medida que a exposição ia sendo desenvolvida e surgiam conceitos como major key, minor key, ou seja, escalas maiores, escalas menores, movimento, improvisação, ritmo, tom, tempo, variações, fluxo, vibrações e, finalmente, diferença sem separação. A mim quer-me parecer que, enfim, para quem investigar e para quem tem conhecimento sobre esta perspectiva da Evelyn Manning, que eu não tenho, não é? Acho que talvez fosse uma dimensão curiosa de explorar, procurar interpretar e ler toda esta dimensão ontológica do minor gesture a partir da notação musical e da escala maior e da escala menor. Porque ambas são construídas exatamente com as mesmas sonoridades, só que os intervalos e a proximidade entre os diversos graus de cada escala é que difere. Ela é menor porque justamente tem os tais meios tempos do segundo para o terceiro grau e do quinto para o sexto, enquanto que a maior tem do terceiro para o quarto e do sétimo para o oitavo. Isto depois, num instrumento, faz uma diferença do ponto de vista melódico e até harmónico, quando se trata de mais do que um som, que me remeteu muito para esta dimensão da major key e da minor key no âmbito deste par ontológico. Achei curioso por causa disso. E acho que, se calhar, esta autora, portanto, terá uma certa proximidade com esta dimensão e profundidade da própria teoria musical,
Sobretudo, então, quando se refere a diferença sem separação, é que os sons são os mesmos, só que eles são articulados de forma diferente e depois soam-nos de maneira diferente, sem naturalmente descartarmos os sons iniciais da escala maior. Pronto, isto é apenas uma elucubração, apenas uma opinião. Muito obrigado. Obrigada, José. Sim, é verdade, a Erin Manning vem da dança e, portanto, tem uma relação, não sei em termos de teoria musical qual a extensão do seu conhecimento, mas tem um conhecimento corporal a nível dos ritmos e das formas e das sequências e de tudo isso. Tenho um amigo que faz investigação a nível de musical que teve exatamente essa mesma questão com o trabalho da Erin Manning. Ele é trompetista e na verdade há um termo que ela também usa, não é que é a syncopation. E a syncopation é aqueles são os intervalos negativos, não é? Segundo eu não percebo nada de teoria musical, mas portanto ela faz essa ligação também por aí. Sim, obrigada. Ok, se mais alguém? Eu tenho realmente uma questão, e é mesmo uma questão, e vou destoar um bocadinho porque realmente eu sinto aqui uma falta de clareza para mim. E então o que é? Por exemplo, quando fala esta diferença entre o major key e o minor key, o major key é descrito de uma maneira muito clara, não é? Então são as normas correntes, aquilo que chamou a normopatia, e nós reconhecemos, sabemos imediatamente o que é que aquilo é, não é? Pronto, são as instituições, e, portanto, e sabemos quem é que faz, onde é que vem, mesmo que seja um poder estrutural, portanto, que sabemos que não está identificado naquela pessoa, que é uma estrutura, que é assim meio difuso, não podemos derrubar de uma vez só, mas percebemos o que é. Mas então, e este minor key é o quê? Vem de onde? Quem é que o faz? O major key é a ecologia ela própria. Não, quero trazer aqui, Inês, aqui também para contexto, que nós lemos 4 pontos deste documento, que é já um resumo de um livro inteiro. Então, eu diria que para o próprio processo de clarificação é um processo da percepção da normopatia, como chama Erin Manning, não é? Então, o minor gesture ele não consegue ser definido nas mesmas estruturas ou com a mesma linguagem. E, portanto, é algo que vai desafiar ser clarificado. Por isso é que é um conceito vivo e por isso é que ela ainda trabalha com ele também. Porque a função do minor gesture é exatamente essa. É exatamente aquilo que a Inês trouxe de, ok, sim, um é óbvio, de alguma forma, não é? E o outro é elusive, quer dizer, então, mas é o quê? Vem para onde? Vai para... É tudo isso, porque não vai para lado nenhum e está sempre aqui, mas está sempre em movimento. E então, esse é o lugar de descentramento da percepção para nos movermos com o minor gesture. Mas volto a repetir que estamos aqui na pontinha do iceberg, sim. Uhum. Mas é institucional, é pessoas, são coisas, são não, pois, mas é que então é um mistério de tal maneira, não é? Que não. Não é misterioso, só não usa a linguagem do major. E esse é o desafio, é tentar nomeá-lo, tentar defini-lo a partir da linguagem institucional da normopatia. Essa é a dificuldade, porque ele, lá está, não é capturável. E, portanto, ele move-se em cada um de nós, move-se nos nossos espaços coletivos. Eu, pessoalmente, a minha forma de entender, não é? Há bocadinho o André estava ali a dizer, eu estou a fazer estas referências para me aproximar de algo que não tem referências, e todos nós fazemos isso no nosso processo de aprendizagem, não é? E, portanto, para mim, a minha forma de me aproximar do minor é através deste lugar da ecologia. É através deste lugar. A ecologia é o quê? A ecologia é um conjunto, muitos conjuntos, de muitos sistemas a operar, enfim, em syncopation, quem sabe. Então o minor é o que está aí. O minor são estes ajustes, são estes movimentos que não são perceptíveis, que nunca serão lei, que não são universais, que são sempre profundamente contextuais e por isso é que não conseguem ser nomeados na mesma linguagem. Esse é de facto um dos desafios, sem dúvida. Okay. Obrigada. E então? Posso, Inês? Sim, claro, força, por favor. Para já, muito obrigada por ter aceitado
enriquecer este já velho ciclo de conferências em quarta edição, com uma novidade na forma de abordar, com a novidade da autora e também com a novidade da sua juventude. E, portanto, foi muito interessante ouvi-la. No entanto, como a novidade, a juventude é uma coisa que eu já não tenho, eu retomo a questão da Inês para a colocar com uma proposta de leitura, não é? Eu penso que, para mim, a grande dificuldade foi estar a sentir que estávamos a falar em dois planos diferentes. Enquanto que o Major é perfeitamente identificável, descritível, etc., por aí fora, porque ele ele tem um conteúdo específico, ou melhor, ele tem um conjunto de conteúdos específicos, mas nós dialogamos com ele ao nível categorial e ao nível político e social. Aquilo que me pareceu foi isto que eu senti, é que o Minor é apenas uma atitude. Ou seja, quando dizem um lugar ecológico, eu entendo é um modo de olhar, e é um modo de olhar desconstrutor, no sentido em que, no fundo, o que está em jogo é uma desaprendizagem, não é? Portanto, nesse sentido, para mim, a dificuldade que eu tive foi exatamente esta. Enquanto que um plano é categorizável, facilmente categorizável, o outro não é, porque é uma atitude, ou seja, é uma forma de instalação. E porquê é que eu fui conduzida também aqui? Por causa deste trabalho com autismo, que me atraiu de uma forma realmente muito impactante, para dizer de alguma maneira. Pronto, e portanto foi esta associação que fiz. De qualquer maneira, muito obrigada. Foi pelo menos perturbador de convicções e de estruturas organizadas, isso é ótimo. Obrigada, Fernanda. Quero comentar, quero desafiar a questão de ser uma atitude, exatamente porque o Minor não pertence a ninguém. E não é individual, não é propriedade, e portanto não é algo que se faça, e também não é a percepção. O Minor existe, tal como o Major existe, interlocked, quer nós notemos, quer não. O exercício de desaprendizagem, eu diria que é o exercício para começarmos a notar o Minor, mas ele sempre cá está e é impessoal. Por isso é que eu também falava no coletivo, mas volto também a convidar, se quiserem mergulhar mesmo neste conceito, a ler o livro da Erin Manning, obviamente, o Minor Gesture, porque lá terão todas as referências e muito mais daquilo que eu consigo dar aqui, sem dúvida alguma. Obrigada. Ok, obrigada. E a Catarina Vaz Velho também tem uma questão, um comentário que vou passar. Boa noite, obrigada. Aqui neste convite que dá alguma liberdade, não é? Este convite de nós dizermos como é que nos sentimos e como é que ouvimos aquilo que teve a dizer e como é que lemos este texto. Tive pena que não chegássemos à parte do neurodivergente, porque era mais próximo, talvez fosse mais fácil, mas queria só aqui refletir duas coisas. Uma é que, de alguma maneira, em termos históricos, às vezes parece mais fácil, quando se olha para trás, compreender o que é que estava em vias de emergir, que era menor, não é? De alguma maneira, para mim, parece-me isso mais simples de fazer do que conhecer ou sintonizar ou reconhecer este menor no presente. Queria dizer isto. E depois uma coisa que é mesmo só uma sensação. Lembro-me quando estava a fazer a análise de conteúdo e estava cheia de categorias, de milhares de entrevistas e com todos os textos e com todas as palavras que as pessoas faziam na altura,
nos manuais dizia-se que a pessoa ficava perdida durante algum tempo, até depois a organização começar a emergir. E é muito engraçado porque, ao ouvi-la falar, veio-me várias vezes essa memória de estar num espaço no qual eu ainda não tinha categorias construídas e tinha que viver alguma angústia, alguma desorganização numa pré e tive que me deixar estar nesse sítio internamente com essa desconstrução. Pronto, e portanto eram só estes 2 comentários. Não conheço a autora, mas queria agradecer muito a apresentação e o convite de participar. Obrigada, Catarina. Sim, aliás, muito do trabalho do Minor Gesture é feito, sem dúvida, em termos históricos. O desafio é como trazia exatamente este olhar do agora, não é? Como é que nós, e gostei da palavra da sintonização, não é? Como é que nós nos sintonizamos com esse outro lugar que está sempre aqui a emergir, não é? Que está sempre aqui a fervilhar. E sim, é um lugar muito desconfortável para a nossa normopatia instituída. É super desconfortável porque nos deixa sem referências e nós, enfim, o nosso sistema nervoso gosta muito de ter referências certas, não é? E nós aqui não estamos a trabalhar nesse território. Portanto, é um território em aberto, talvez, não sei. Obrigada, Catarina. Posso, Inês? Sim, força. Desculpem, eu entretanto tive aqui uns problemas, fui caindo e levantando-me, ressurgindo. Obrigada, Sofia, mais uma vez. No fundo, já foste pontuando aqui alguns aspectos para uma das questões que eu tinha, e atendendo à hora vou só mesmo colocar uma, mas ainda fiquei com algumas dúvidas quando referiste a determinado momento que o minor opera por dentro das estruturas que parecem fixas. A minha primeira dúvida era se essa operatividade era individual, mas já disseste que isto não é necessariamente assim. Pode ter uma dimensão política, mas que extravase também o indivíduo, e se sim, como é que isso pode então operacionalizar-se, digamos assim, e se é desejável que este minor acabe por ganhar uma estrutura tal que a determinada altura substitua o major. Ou se não é sequer possível nem pensável, e em última instância não é desejável tampouco. Obrigada, Ana. Sim, são perguntas assim, muito importantes, exatamente, porque numa das configurações, enfim, para tentarmos perceber este conceito que não tem forma, a partir do momento em que ele ganha uma forma ou que ele ganha uma estrutura, ele já é major. Portanto, ele já não está a operar ao nível do minor, não é? Então ele já está enfim, já está na sua dimensão estrutural. Não é? Mas queria pegar exatamente, não disseste a palavra excesso, mas disseste uma palavra parecida, não é? E o minor trabalha aqui, trabalha nos excedentes, trabalha nos limiares, mas vai sempre movendo estruturas, sempre. Posso dar aqui um exemplo em termos a própria evolução da vida, a própria evolução ecológica. Quando há saltos evolutivos a nível de adaptação, ou às vezes não são de adaptação, porque há saltos evolutivos que são completamente aleatórios, a nível de uma espécie, nós estamos sempre a falar de qualidades do minor. Há coisas, sim, que são major, que são, lá está, grandes processos de adaptação por causa de, enfim, mudanças fundamentais no ecossistema, na atmosfera, etc. Mas há mudanças que são profundamente aleatórias, e essas, estamos aqui a falar desse minor. E, portanto, o minor é um lugar que está sempre, novamente, são palavras minhas, não são palavras da Erin Manning. Para mim o minor fala-me do pulso da vida, e por isso é que ele não é individual, mas todos nós lhe tocamos. Ela usa muito o minor, por exemplo,
no seu processo de criação artística, em que ela não trabalha, ela faz muitas peças de têxteis, ela não trabalha com as peças, ou seja, ela não parte de um conceito, não tenta chegar a um conceito. Ela trabalha com a peça, ela trabalha com a matéria, com as mãos, com o sopro, com o movimento. Ela trabalha com o minor, dentro do movimento que o minor lhe permite, que não é dela. Então, a peça não é concebida para caber, digamos assim, numa estrutura pré-existente. Lá está, de um conceito, de um objetivo, de uma nomenclatura, de uma categoria. A peça é co-criada. Esse é o movimento do minor. Mas o minor não pode ser capturável. Então trabalha no movimento e segue. Obrigada. Ok, o André Barata pediu mais uma pergunta e eu depois do André passo a Ana Leonor para fechar também, porque já estamos realmente em cima da hora, tá? Desculpem, era só, não é para aborrecer a Sofia. Não, eu acho que há aqui, a mim fez bastante sentido, na verdade, não é? Quer dizer, há aqui imensas coisas que para mim fazem bastante sentido, porque de facto esta ideia de que o minor, pronto, é claro que chama-se minor, podia chamar outra coisa qualquer, não é? Mas na verdade, pronto, isto são escolhas de palavras que se fazem, mas esta coisa de algo que não se deixa capturar e que fica de facto fora do âmbito enfim, da lógica da abstração, não é? Quando ela diz, por exemplo, o minor nunca é uma ideia geral, não é? Isto remete-nos de facto para qualquer coisa que fica nas fronteiras dos conceitos, não é? Sei lá, fica nos interstícios, fica nos restos, fica fora da norma. E isto na dança, por exemplo, eu estou a pensar também, por exemplo, na Diana Nips, não é? Que é uma bailarina tetraplégica portuguesa, não é? Que também trabalha precisamente com os corpos fora da norma, quer dizer, e portanto isto parece-me que na verdade, quer dizer, quando a gente não quer descolar, e por isso é que parece-me que é ecológico, porque quando não queremos descolar, não queremos fazer o descolamento, aquilo, olha, que o Krenak fala, não é? Estamos descolados, não é? Nas leis estamos a descolar. O descolar é precisamente o maior, ou maior, ou como é que se chama, perder o menor, não é? Perder o menor, quer dizer, e portanto, regenerar e restabelecer, digamos assim, o legado menor parece-me. Pronto, agora, isto são palavras, não é? Quer dizer, sei lá, eu estava a pensar, eu falei há tempos falei daquele japonês, não é? Que fala do Aidagara, não é? Que é a ideia do between us, não é? O estar entre, não é? Mas eu acho que isto tem, quer dizer, é por aqui, quer dizer, ou seja, a ecologia que nós precisamos precisa de uma ecologia do pensar, não é? E eu acho que é por aqui, não é? Com este meio ou outro meio qualquer, pronto, enfim, só para tentar, enfim, na minha percepção, este sentido de coisas da Sofia. Obrigado. Obrigada, André. Sofia, não, da Erin Manning, sim, e por isso eu só quero terminar por dizer que se sentiram muito desconforto, leiam o livro da Erin. Se sentiram muita afinidade, leiam o livro da Erin, porque este em particular, que ela tem muitos outros, mas este em particular. Sim. Obrigada. Obrigada a todos pela vossa presença. Pronto, então, muito obrigada. Obrigada, Sofia, por, no fundo, vou repetir aquilo que já disse no início, por nos trazeres também aqui este elemento de novidade e que nos convoca para essa descoberta, para essa aprendizagem conjunta que referias também no início e aqui nos interstícios de algumas coisas que nós também temos discutido aqui ao longo deste nosso ciclo e, portanto, é muito bom ter simultaneamente essa dimensão de diferença e de complementaridade e de elementos que vão sendo acrescentados e, portanto, acho que esse convite agora final que está tudo dito, não é? Seja qual for a sensação com que ficamos, é sem dúvida nenhuma, merece esse aprofundamento. Obrigada mais uma vez a todas e a todos que estiveram aqui a assistir e que também contribuíram depois para esta
para que faça sentido, no fundo, continua a dar sentido, como a professora Fernanda Henriques há pouco dizia, num ciclo que já vai longo na sua 4ª edição, e portanto se nos mantemos aqui é porque também se tem mantido o interesse das pessoas. Muito obrigada. No próximo mês temos mais uma sessão, que receberão a informação a seu devido tempo, e apesar daquela dificuldade inicial, ainda bem que conseguimos concretizar e cumprimos ainda assim o nosso horário. Obrigada também à Sofia pela compreensão relativamente a isso, e a todos e a todas que se mantiveram até agora. O resto de uma boa noite e obrigada, e até à próxima. Até breve. Obrigada pelo convite também.